Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Raoni Kuzma, espero que vocês estejam muito bem. E a convite da ABC, da qual sou muito grato, venho falar aqui nesse webinário solidário sobre design de conceito e estratégia de inovação para novos tempos. E vamos entender esses novos tempos com uma completa e uma complexa bagunça da qual a gente não faz a mais pálida ideia do que vai ser. Principalmente imaginando esse ambiente pós-corona, esse ambiente pós-quarentena, que ainda é um mistério para todos nós, mas vamos entender que vai ser um desafio bastante interessante a gente desconstruir muitos paradigmas que trouxeram a gente até aqui, tenho certeza não vão levar a gente para lugar nenhum mais se a gente não rever alguns pontos de vista, principalmente nessa relação de humanizar as marcas e humanizar as estratégias e as experiências de consumo. Vou me apresentar rapidamente, meu nome é Raoni Kuzma, como eu já falei, eu sou consultor de design de conceito e tudo que eu vou estar falando hoje para vocês vai ser baseado nesse prisma, que eu vou falar um pouquinho mais para frente o que é de fato. Antes disso, acessem o site do Congresso e coloquem esse código bonito que está aí, Raoni10, para vocês ganharem desconto e poderem ir no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que é um congresso incrível. E certamente, como vocês vão, estaremos esperando também vocês para participarem do Pitch ABC, que é um programa que a Aurolab, junto com a Associação Brasileira de Cosmetologia, auxilia pesquisadores acadêmicos a traduzir sua pesquisa científica em modelo de negócio para a indústria. Então participem, tenho certeza que a gente vai estar aguardando vocês de braços abertos. Bom, gente, para a gente começar o nosso bate-papo, o mais importante que a gente vai ter que entender, e essa é uma das principais bases do design de conceito, é entender quem que é teu cliente. E uma coisa importante, e é importantíssimo a gente desconstruir já de cara, seu cliente é uma pessoa, é um ser humano subjetivo, ambíguo, da qual você não faz a mais pálida ideia do que ele é, do que ele sente ou do que ele busca. É muito ingênuo a gente achar que de fato o nosso cliente é um número no Excel, é uma estruturação de renda, uma estruturação de valor, é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, porque também nós somos consumidores e a gente sabe como a gente é complicado. Então, é importante que a gente entenda a humanidade desse sujeito, a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade e, principalmente, a sua ambiguidade e a sua percepção de mundo. Porque é ele que a gente vai trabalhar e é principalmente para ele que a nossa proposta de valor tem que ser relevante. Ou seja, a gente tem que fazer tudo para um ser humano que a gente não conhece, para um universo que não é o nosso. E a partir disso a gente tem que começar a entender a importância da gente traduzir a emoção e a percepção desse sujeito, desse ser humano, em rentabilidade para o nosso negócio. Tá? Até porque, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, estamos aí numa era de economia da atenção e na era da empatia, que são coisas muito interessantes, que basicamente vão falar da humanização, no caso da empatia, dos vínculos, dos relacionamentos, de como eu enxergo o mundo, de como eu enxergo o outro, e principalmente nessa relação da economia da atenção, quanto mais informação eu tenho, mais pobreza de atenção eu dou. Até porque atenção é energia, nossa energia é limitada. Primeiro, o que é design de conceito? É uma metodologia própria, tá? Então tudo que eu estou trazendo aqui foi uma criação própria, autoral, maluca, que eu fui para o mercado validar e tive o privilégio de ter essa validação. Então já é um ponto de vista bastante experienciado. Tá? Bom, mas basicamente, design de conceito é uma metodologia orientada para traduzir um DNA, um propósito, uma proposta, um DNA em proposta de valor e fazer com que essa proposta de valor se torne de fato um valor percebido para o seu público em qualquer tipo de contexto. Isso é muito importante, principalmente para a gente que está aqui no mercado de beleza. Contextos diferentes dão valores e conceitos diferentes sobre o que é belo, o que fazer para ser belo e como manifestar esse belo. E a gente precisa entender cada contexto, entender valores, porque é nele que está aquele sujeito que é o nosso cliente. Tá? E cada contexto, de novo, dá um valor diferente para tudo que a gente está falando. E por que a gente tem que fazer isso? Para que é importante a gente trabalhar com design de conceito? É para a gente traduzir essa proposta de forma coerente na relação entre aquilo que eu prometo e aquilo que eu entrego.
Imaginem vocês uma campanha fantástica, uma proposta linda, tudo é muito sustentável e você vai chegar no produto, seja um perfume, seja um hidratante, seja lá qual for, e o sensorial dele não é interessante. Neste exato momento você perdeu pontos com o seu cliente, simplesmente porque você prometeu uma coisa que não entregou. E nem estamos falando de uma entrega ruim, simplesmente estamos falando de uma entrega que não foi coerente com a promessa que foi feita. Outro ponto que é muito importante, e aí que a gente começa a falar de fato na relação do conceito, o conceito ele auxilia as marcas a humanizar a sua relação com o consumidor a partir de sua proposta de valor. E isso é importante a gente entender porque essa humanização vai possibilitar um pertencimento, um acolhimento e essa sensação, essa emoção que a gente vai gerar, que vai se tornar consciente, tenho certeza é o grande diferencial competitivo que a gente pode trabalhar. De novo, a gente tem que humanizar essa marca para gerar esse acolhimento, essa representatividade, para que cada sujeito se sinta representado e acolhido pela marca e que, de fato, como a gente falou no slide anterior, na entrega, o produto ou o serviço seja coerente, a experiência de consumo seja coerente, de fato, com a emoção que a gente propôs, com que o nosso cliente sentisse. Vocês já devem ter falado, ou alguém aí deve ter com certeza estudado o mundo VUCA. Tá? É algo que é bastante comum hoje no ambiente corporativo. E falando de certa forma, parafraseando tudo que todo mundo fala, o mundo VUCA na verdade é uma grande bagunça que a gente não faz mais pálida ideia do que é, porque a gente só sabe que ele é incerto e ele é ambíguo. Né? As coisas estão, elas não são, hoje ela é, amanhã não é, e a gente tem que se adaptar a isso. Só que tem uma coisa que torna tudo isso muito complexo, porque não é o mundo que é VUCA, é o nosso cliente que é VUCA. O nosso cliente que é ambíguo, o nosso cliente que é altamente e estruturalmente subjetivo. Isso quer dizer que você pode criar uma jornada de compra com uma tecnologia incrível, um processo fantástico. Se ele der um tropeço, ou se alguém pisar na unha encravada dele, tenha certeza que a jornada dele mudou. E ele não vai ver você com os olhos que ele via antes dessa ação. É algo extremamente subjetivo, extremamente incerto, e é a partir daí que a gente tem que criar essas relações de processo e procedimento para criar uma experiência de consumo interessante. De novo, uma coisa que é importante a gente colocar. Tudo tem como fim uma experiência. Seja um relacionamento, seja uma marca, um ato de consumo. Essa experiência, ela é ambígua, ela é volátil e principalmente ela é incerta. Isso passando para um ambiente corporativo, de cultura organizacional de fato, para que a gente não fique só nessa relação de experiência de consumo, uma coisa importante a gente entender, como o Peter Drucker fala, a cultura engole a estratégia no café da manhã. O que isso quer dizer para o ambiente corporativo? Imagine que você tem um líder que você não gosta, que você não dá valor para ele, tenha certeza que a partir do momento que você não deu valor para ele, ele se tornou irrelevante, então tudo que ele falar para você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ou simplesmente você vai pegar algumas coisas para manter o seu emprego. Isso quer dizer que a percepção daquilo que a gente tem no nosso ambiente faz toda a diferença. E não existe estratégia, processo, projeto que tenha maior importância do que a cultura. E a cultura ela é feita de percepção. E a percepção é feita de sentidos, e sentidos é orientado pela emoção. Ou seja, mais uma vez, mesmo que a gente fale sobre cultura organizacional, a forma que as empresas, no jeito mais processual, trabalham, sem a relação dos valores percebidos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Vamos falar um pouco sobre inovação na visão do design de conceito. E a coisa mais importante que a gente tem que entender, e talvez se eu falasse só esse slide, a missão da apresentação seria cumprida, é que inovação é valor percebido e só. O que isso quer dizer? Que não importa qual o processo, qual a tecnologia que você usa, se o consumidor não vê valor naquilo que você propôs, você literalmente se tornou irrelevante. Não importa que papa você trabalhou, não importa qual tecnologia absurdamente incrível, quântica que você trouxe, o consumidor está pouco se lixando para isso, ele quer ter valor, e se ele não entender valor, você se torna irrelevante, ele vai para o lado da gôndola, olha para o lado e vai para quem? Que ele se tornou mais empático. Simplesmente assim. E como a gente pode trabalhar essa relação de gerar valor percebido,
é entendendo a relação entre a narrativa que a gente conta e a experiência que a gente entrega, basicamente entre a promessa e a entrega. E uma coisa que é importante a gente entender, voltando a falar de contexto, é que para alguns contextos a gente pode dar até exemplos e referências que todas as pessoas vão entender quando a gente fala de Tesla, quando a gente fala de SpaceX, quando a gente fala de Airbnb ou de neurocosméticos. Se eu estou em outro ambiente, que está mais orientado para a necessidade do que para a experiência, a gente vai ter que falar de saneamento básico. Tenho certeza que tanto faz ele vai usar neurocosmético ou sabonete, porque ele não vai ter água para suprir aquilo que é de mais valor, que é a sobrevida. Então, para cada contexto, uma proposta, para cada proposta a gente tem que entender os valores que estão dentro do contexto, porque tudo gente e entender de gente é o que vai fazer a gente ser grande. Para reforçar isso, eu gosto muito de uma frase incrível que eu acredito que deveria ser dado em toda a matéria de inovação para o povo parar de deixar de ouvir gurus. A Maya Angelou, que é uma poetisa americana, ela falou uma coisa extremamente importante, extremamente relevante, que é: todo mundo vai esquecer o que você diz e todo mundo vai esquecer o que você fez, mas todos se lembrarão do que você os fez sentir. Porque a emoção faz com que a gente tenha acessos, tenha estrutura e tenha memórias que o ato comum não faz. É na memória, é na emoção, é nos sentidos que a gente vai fazer com que o nosso consumidor, o nosso cliente, seja B2C, seja B2B, crie empatia pelaquela proposta e pelos valores que a gente está trabalhando. Até porque é importantíssimo, de novo, foi muito importante para deixar muito ressaltado isso, inovação, gente, é um rascunho comercial das relações humanas. Se eu, enquanto sujeito, para ter o valor percebido em outro sujeito, eu tenho que acessar valores, eu tenho que acessar crenças, eu tenho que falar na mesma linguagem, eu tenho que acolher toda a experiência que ele busca para propor algo interessante, é a mesma coisa no processo de inovação corporativa. Tudo que você gostaria de ter, tenha certeza que é basicamente o mesmo processo para a gente criar um processo, uma lógica de inovação. Se eu quero ser acolhido, se eu quero ser respeitado, minimamente é isso que eu tenho que propor para o meu cliente, que ele vai ser acolhido e vai ser respeitado. Se as pessoas gostam disso, se o consumidor gosta, porque se o consumidor é absolutamente e só um ser humano comum, como qualquer outro. E aí a gente reforça esse ponto da necessária humanização das marcas, porque as pessoas no seu contexto real, elas devem ser de fato a nossa maior inspiração de criação. Senão, tudo o que a gente faz é superficial, é raso e é achismo. Então, antes da gente ficar ouvindo o que grandes grupos, centros e players falam sobre tendência, falam sobre o que o mundo vai ser amanhã ou depois, vamos entender contextos e vamos entender de gente. Se a gente não entender de gente, a gente não vai ter valor percebido, e tanto faz o que a gente vai propor, porque o nosso cliente não vai dar valor pra gente. E quando a gente fala de humanizar, a gente está quebrando um paradigma, porque humanizar é tirar a soberba ingênua que as marcas têm hoje sobre esse universo do consumo. Marca, ela é um ator secundário na jornada de vida de qualquer pessoa, ela não é mais primária, tanto que hoje a base para qualquer tendência, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é o protagonismo humano. Já não é a necessidade projetiva pela projeção pura e simples. O que significa isso? Eu não vou mais tatuar uma marca porque ela me representa de uma forma que só ela pode me representar. Eu não vou ser eu sem o perfume porque as pessoas não vão me identificar. Isso não faz mais o menor sentido. A gente é secundário na vida das pessoas e isso é uma honra, porque a gente faz parte dela só. Nós não somos isso. Isso quer dizer que nós somos literalmente e totalmente substituíveis. Isso que faz o fluxo do design de conceito ser tão assertivo. Primeiro a gente vai entender de gente, as pessoas nos inspiram, a partir disso a gente vai criar essa relação de representatividade, dando esse espelhamento e a inclusão desse sentido, para que o nosso consumidor se sinta acolhido naquela proposta. A partir disso, a gente vai gerar esse pertencimento da qual essa emoção vai ser estimulada para ele entender que ele não está sozinho no mundo. Ele não está sozinho e a dor dele vai ter alguém que vai solucionar, e que no caso somos nós. E é a partir disso que se gera o bendito e o divino valor percebido que a gente tanto vai falar hoje, que é essa percepção consciente de que você vai resolver a minha dor. Para
deixar de ser um fluxo, gente, eu vou trazer uma vivência para vocês de como esse fluxo ele é literalmente e poderoso para a gente trabalhar essa relação de valor percebido. E como a humanização é tão importante nesse processo. Nesses tempos de corona, eu fiquei muito tempo distante da minha noiva. Eu sou louco por ela. E dentro desse período me deu uma fossa maluca. E me deu uma sensação de ausência. Essa foi a minha dor. E a partir dessa ausência eu criei, eu tornei essa dor consciente e eu criei um portfólio de possíveis soluções. E aí eu comecei a entender que eu poderia entrar no meu celular, porque eu já sou mais tio, eu já sou mais velhinho, eu sou da época do MP3. Então eu tenho um monte de MP3 no celular, eu poderia ouvir as mesmas músicas que eu sempre ouço, e essa fossa seria uma coisa muito chata. Ou eu poderia ser um pouco mais digital e no YouTube buscar músicas que eu já conheço. Ou, outra opção, ler um livro que eu estou lendo de inteligência emocional que faria a coisa ser clínica, faria uma coisa ter uma percepção muito fria no momento que não é para isso. Porém, por uma questão de awareness, de uma consciência de marca e de uma primeira simpatia que eu tinha pelo Spotify, eu entrei no Spotify e eu lembrei que eu tinha feito uma trilha para minha noiva, para quem gosta de Friends vai entender a referência, que chama Mixtape sem a Janice. E aí eu entendia naquele momento que o Spotify ele tinha algumas trilhas aleatórias com temas específicos. E eu fui lá, fui rebelde e falei, cara, eu vou tentar. Deixa eu experimentar isso, porque isso pode ser uma solução mais interessante do que ficar aqui, uma garrafa de vinho, com esse processo de ausência. Um momento muito importante que aconteceu disso, a hora que eu achei a trilha, que foi uma trilha sobre músicas acústicas, eu comecei a ouvir músicas que eu não fazia mais pálida ideia, de gente que eu não fazia a menor ideia que existia. E essas músicas começaram a me criar uma ambientação onde eu parei de estar no ambiente de ausência para entrar numa relação de compartilhamento. Eu comecei a ouvir músicas que eu gostaria de compartilhar com a minha noiva, porque elas começavam a trazer uma memória de luar, uma memória de pôr do sol, e isso foi me dando um acolhimento. Esse acolhimento literalmente transformou aquilo que era ausência numa experiência muito bacana de ouvir música, de ser resgatado por música. E isso me gerou valor percebido pela marca. E hoje o Spotify me ganhou de um jeito que nem ela sabe. O que eu quis dizer com esse fluxo, gente? Dor, transformação, valor percebido. Me senti acolhido pela solução que eles deram e simplesmente isso me fez com que a ausência se tornasse alegria. Gente, isso é experiência. Vejam que em nenhum momento eu falei do algoritmo, da tecnologia, eu não faço mais pálida ideia porque eu sou um cara totalmente analógico, embora eu trabalhe com design, experiência, sou analógico, não faço mais pálida ideia disso. Mas tinha uma dor, por uma questão de awareness de marca, entrei em contato, fui acolhido, fui transformado e gerei valor percebido para ela. Pode vir Disney, pode vir Apple, pode vir o que for que vier, não estou muito ligando, porque meu negócio agora é Spotify. Isso é valor percebido e isso é experiência. Vamos falar um pouquinho agora de tendência, que eu acho bastante interessante a gente começar a desconstruir, porque quando a gente for articular com o ambiente que a gente vive hoje, com o que vai vir a ser no ambiente pós-corona, a gente vai precisar entender algumas bases para poder fazer com que essa nossa estratégia de inovação e de humanização seja mais assertiva. Primeiro ponto que é importante a gente entender é a definição. Tá? Tendência é basicamente como a gente vai traduzir o espírito do tempo, o nosso ambiente, o nosso contexto, em atitude, comportamento e hábito. Simplesmente isso. E o que é cada uma das coisas? Quando a gente fala de moda, que é a primeira fase, vamos dizer assim, a fase mais superficial da tendência, a gente está falando de atitude. E atitude é como se fosse um espasmo sociocultural. Então a gente tem um ambiente onde tem um exemplo da Anitta, como vocês estão vendo na foto. Por causa desse clipe, essa moda ganhou um vulto absurdo de mídia e de fãs, embora já existisse, de pessoas que aderissem a essa relação porque a Anitta trouxe. Mas passou uma semana, todo mundo esqueceu. E esse salto quântico e essa queda quântica num espaço muito curto de tempo que faz a atitude da tendência. Quando a gente fala de tendência de fato, a gente está falando de comportamento.
E o comportamento, ele é a base daquilo que a gente vai trabalhar a relação de experiência de consumo, porque ela é uma, como eu posso dizer, a tendência é como a gente vai entender o comportamento de um grupo e como esse grupo lida com determinadas situações e como ele vai fazer essa releitura para transformar aquele comportamento em experiência de consumo. Tá? Como, por exemplo, uma experiência de antes binária entre menino e menina agora não é mais. Agora ela é o genderless. Por quê? Porque existe um comportamento e esse comportamento foi traduzido em experiência de consumo. E esse comportamento é importante a gente entender que ele sempre vai ganhar novas leituras. Lembrem-se que o mercado masculino, que eu vou comentar um pouquinho dele um pouquinho mais para frente, ele nasceu com o tal do Lumberjack, com o negócio do Old Spice, que é o cara que era o barbudo. Ele só tinha barba, porque só tinha produto para barba. Isso foi crescendo, isso foi ganhando uma sensibilidade, até que há pouquíssimo tempo descobriram que um homem também tinha pele e começaram a criar produto para a pele dele. Então os comportamentos eles vão ganhando releituras ao longo do tempo, eles vão se tornando cada vez mais estruturantes e mais estruturados no universo da experiência de consumo. E se a gente pegar o universo da macro tendência, são os hábitos, que é a base da estrutura social. Pensem vocês que até 15 anos atrás, a gente não tinha essa relação com o celular e com a internet que a gente tem hoje. Hoje o celular é quase uma órtese, né? A gente não consegue viver se a gente fica sem esse negocinho, que é um negocinho bizarro. A gente parece que está sem a mão, está pelado, porque virou um hábito. E isso é muito importante. O Google faz isso ser muito interessante. Vai pesquisar, cara, para que você vai na enciclopédia? Já é hábito entrar no Google e resolver a vida. E aí o que é interessante para a gente pensar em tendência é que os hábitos, que é a raiz do processo, vai possibilitar a construção de comportamentos que vão ali se manifestar também enquanto atitude. Mas tem um ponto que é muito importante, e por isso os momentos pós-quarentena vão ser extremamente incertos, porque para cada comportamento que a gente cria tem um contra-comportamento que vem junto. Um comportamento dá luz, o outro se incomoda com essa luz. E isso se chama contra-tendência. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma pequena listinha só para a gente tornar isso mais simples. Por um lado, a gente tem a tendência da emancipação feminina. Então, ela sai daquele sujeito, de ser aquele sujeito, aquela subpessoa, como o mundo colocou isso, que é uma coisa patética. Hoje ela começa a ganhar essa força, esse merecido vulto, ao mesmo tempo, essa luz que ela gera um incômodo absurdo numa relação de contracultura. Isso gerou um feminicídio absurdo nesse mesmo período que essa emancipação feminina cresceu. O universo do sem gênero cresce e cria um número maior de estruturas de homofobia. Consumo consciente, que é uma coisa importante a gente falar de consumo consciente. Consumo consciente é legal até um ponto, porque não é falar de consumir mais certo ou consumir de forma mais estruturada, é simplesmente consumir de forma mais consciente. Ao mesmo tempo, a gente cria essa lógica, mas a gente tem um consumo sem limite, que basicamente é o que movimenta o mercado. O que movimenta o mercado é o consumo por impulso, não é o consumo consciente, nem o consumo inteligente. São duas coisas diferentes. Tá? E ao mesmo tempo a gente cria essa relação de tendências, onde a saúde está acima de tudo, e numa contrapartida a gente tem a obesidade ganhando um vulto absurdo, diabetes ganhando um vulto absurdo. Ou seja, para cada luz que a gente dá, a gente vai ter uma sombra. E quanto mais luz, mais sombra. No comportamento e estrutura, a gente cria um contra-comportamento. E um outro ponto, gente, para a gente dar um passo além, e até para começar a desconstruir essa relação de que cada período tem uma tendência diferente, porque se a gente pegar as grandes tendências dos últimos 5, 6 anos, elas falam a mesma coisa, escritas de formas diferentes, por públicos diferentes. Mas no final das contas a gente está falando basicamente de protagonismo humano, que é a grande estrutura de tendência, e dentro dessa relação do protagonismo humano a gente tem pontos como inclusão, diversidade, a ética, a sustentabilidade, a experiência valendo mais do que a posse, que é essa relação da uberização do mundo. Então, para que eu tenho carro se eu posso ter o Uber? Para que eu vou alugar um quarto de hotel ou alugar uma casa se eu posso só alugar um quarto no Airbnb? Eu não preciso mais ter a posse, eu posso simplesmente vivenciar aquele momento. E tudo que está relacionado às tendências que a gente vai trabalhar até pré-corona é basicamente falar de protagonismo humano.
o que não significa que a gente é muito bom de bola. Como eu queria mostrar, eu vou mostrar agora para vocês, uma pesquisa da Kantar mostrou, numa pesquisa de 40 países, com 36 mil consumidores, apontaram que 76% das mulheres e 71% dos homens não se sentem representados de forma adequada na publicidade. Outro ponto, o Instituto Locomotiva, com pesquisa de 2017, aponta que 101 milhões de consumidores confiam nas empresas e 103 milhões afirmam não confiam nas empresas. Desculpa, vou até repetir. 101 milhões de consumidores não confiam nas empresas e 103 milhões afirmam não se identificar com elas. Outro ponto, o mesmo estudo coloca que 76% dos brasileiros acreditam que as campanhas precisam retratar a diversidade de forma mais coerente. Um outro instituto muito legal que indico a todos que puderem visitar, que é o Think Ethics, aponta que a população negra movimenta 1,6 trilhão, que equivale a 24% do PIB brasileiro. Entretanto, 94% desse público não se sente representado nas campanhas publicitárias, que é a manifestação visual de tudo que a gente está falando em relação à humanização da experiência de consumo e como as marcas se manifestam. Ou seja, mesmo que a gente estivesse falando de tendências relacionadas ao protagonismo, à experiência em vínculos humanos, tudo, a gente ainda é muito ruim de bola para manifestar isso de forma coerente. E isso acontece porque a gente não sabe gerar valor percebido. E isso acontece porque a gente não sabe tratar gente como gente. E aí uma coisa que é importante, a inovação ela deve ir muito além do senso comum. E a gente precisa sair da nossa zona de conforto para viver universos que não são os nossos. Porque nós não estamos propondo nada para a gente. A gente está solucionando uma dor que não é nossa, com valores que não são os nossos, com contextos que não fazem parte dos nossos. E a gente precisa ter essa flexibilidade e essa humildade de entender que a vulnerabilidade do outro é só do outro. E nós estamos ali, mesmo que de forma secundária, para auxiliá-lo na sua jornada. Isso é extremamente importante porque toda tendência, toda relação, toda marca tem como fim uma experiência. E se essa experiência não for positiva, e entendamos que a experiência lá é subjetiva, se ela não for bacana, você se torna irrelevante. Isso quer dizer, gente, que tendência não é muleta, é só possibilidade. Porque elas refletem o comportamento de um grupo muito pequeno da sociedade. E aí a gente antes tinha esse ambiente onde a gente aspiracionava, a gente tinha esse desejo de fazer parte do universo das tendências, dentro de um plumo que eu acho muito interessante, que é a gente comprar coisas para mostrar para os outros o que a gente não é. A gente compra o que não precisa, para mostrar para quem a gente não conhece o que de fato a gente não é. Isso está muito orientado de como a gente responde às tendências. A gente vê aquela tendência, mas ela é simplesmente tendência, ela não manifesta aquilo que eu sou, logo eu tenho um impulso de comprar algo para mostrar para o mundo o que eu não sou, simplesmente porque as outras pessoas estão usando. Esse é o consumo de impulso que é o que movimenta o mercado. Por isso, com essa mudança tão importante que a gente está vivendo, a gente vai precisar refletir sobre os novos tempos e como isso vai afetar como a gente vê e como a gente responde às tendências. Porque outra coisa que é importante também, marca não cria tendência. Marca responde à tendência. Primeira coisa é a gente entender de fato esse fluxo que a gente está colocando, que mesmo com as tendências que a gente estava conversando agora, tem essa bandeira da relação mais humanizada que movimenta o impulso de compra. É a compra quase inconsciente. Só que aí existe um risco muito grande dentro desse novo momento que a gente está passando, onde a gente está literalmente isolado, em quarentena, porque a gente está tendo que se encarar sem fuga. Até falando uma palavra um pouco estranha, mas a gente está tendo que se encarar sem vaselina nenhuma. A gente não tem fuga. A gente não tem para onde fugir. A gente não tem o que fazer. A gente tem que se conhecer. E o autoconhecimento é um grande risco para a normalidade, porque a partir do momento que eu descubro que eu não preciso comprar um objeto, uma camisa de R$600 e a vida continua sendo vida, eu vou de fato compreender as coisas de um novo jeito. Isso também é importante a gente entender, porque isso vai mudar as formas do que eu entendo como beleza e quais são os rituais que eu uso para me sentir bem. Assim como o que eu vou fazer para me sentir bem,
saudável, com autoestima, pronto para manifestar aquilo que eu tenho de mais sublime, aquilo que eu tenho de mais puro. Tudo isso está sendo revisado, principalmente o modo que a gente vai se relacionar o nosso eu com o mundo. Entendam uma coisa que é importante: quando a gente nasce e vai para o mundo faz a gente criar comportamentos e o mundo cria alguns hábitos em nós, porque a sociedade vira corpo. Agora inverteu essa relação. Nós estamos indo para o mundo com uma outra proposta, com outro comportamento estruturado por nós. E aí a gente vai ter que ver o que vai dar. E qual que é o fluxo que a gente está falando agora? Basicamente, nesse momento de isolamento, eu tenho esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento está colocando tudo que a gente viu pré-quarentena em risco. E a partir desse isolamento, e aí falando de futurologia, tá, dentro de uma visão raonista, vamos dizer assim, o que vai acontecer, gente? Tá? Isso é só uma percepção. A partir do momento que eu me conheci, eu me estruturei, eu me vivenciei, eu vou descobrir outras formas de me manifestar. Principalmente eu vou rever aquilo que eu sou, aquilo que eu não sou e aquilo que eu preciso para me manifestar de fato. Em algum momento esse isolamento vai acabar, e aí a gente vai ter um espaço curto de tempo que é essa compensação da vida não vivida. O que significa isso? Cara, vai ter gente se comendo na rua de segunda a segunda, vai ter gente de ressaca de segunda a segunda, porque a vida para fora virou só desejo é falta. A gente vai compensar isso dentro do ambiente, dentro de um curto espaço de tempo, porque depois de a gente ter vivenciado isso, a gente vai poder refletir sobre a vida que a gente está vivendo agora, a partir daquilo que a gente conheceu no momento do isolamento. E isso vai gerar um outro fluxo de percepção, onde eu vou poder comparar a superficialidade e aquilo que eu fiz no momento da compensação, e ver se de fato eu preciso disso para me manifestar enquanto gente, enquanto essência. E é a partir disso que de fato a gente vai começar a ter os fatos portadores de futuro. Por que a gente só vai ter fato portador de futuro? Eu já explico. Nós não teremos tendência no momento pós-corona. E é muito ingênuo a gente começar a apontar as tendências que vão acontecer. Porque lembrem-se que para cada tendência tem uma contra-tendência. Ganha quem tem mais força. O que são fatos portadores de futuro? São os sinais do que vai se tornar uma tendência ou um comportamento relevante de consumo num futuro próximo. Isso quer dizer, eu vou trazer alguns exemplos que todo mundo conhece. Com certeza vocês vão se lembrar da febre da paleteria. Paleteria nunca foi tendência. Food truck nunca foi e nunca será uma tendência. O que eles carregavam? A paleta é literalmente um picolé metido à besta. Ou seja, a lógica da paleteria possibilitou um fato que é a gourmetização das coisas. O que isso leva, por exemplo, para um food truck, fazendo essa mesma lógica? Imagine agora que a partir do momento que a gente tem essa relação gourmetizada, o food truck me dá acesso, me dá acessibilidade a uma experiência gourmetizada dentro de um ambiente urbano. Eu não preciso mais ir num restaurante ou numa hamburgueria, deixar um rim para comer um hambúrguer não necessariamente interessante, não necessariamente bacana, até porque eu sou vegetariano, tudo mais caro. Mas eu posso pegar isso na esquina. E eu posso, a partir disso, também viver a cidade de uma forma diferente. Então, isso são os fatos portadores de futuro. São os sinais que as coisas vão trazer para a gente poder entender o que vai vir a ser uma tendência ou um comportamento que pode ser interessante para a gente trabalhar. De novo, não teremos tendência num pós-corona. Tem tendência e contra-tendência, vai ganhar aquilo que é mais forte e aquele que os fatos portadores de futuro trazerem mais insights para a gente poder manifestar enquanto experiência. E aí entra um outro ponto, da qual eu levanto essa bandeira de forma absoluta, que é a empatia, construção de saber. Gente, se a gente não for para a rua, viver a vida das pessoas que não somos nós, viver os universos que não somos nós, tudo que a gente vai trabalhar vai ser achismo, vai ser mera e rasa suposição. Porque se eu não sei os valores que você tem, se eu não sei as dores que você tem, se eu não sei a sua fragilidade, eu não sei o que propor para você, eu vou fazer
Vou voltar para aquela era fordista, onde eu simplesmente vou falar, você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Isso não faz mais sentido. Por isso é tão importante a gente entender que a empatia é, de fato, um ponto, um pilar para a criação de inovação. E a gente tem que entender isso para não fazer isso. Gente, a gente que cria, seja de CEO a criador, de CEO a design, não importa quem está por cima, mas quem está no processo da criação de algo, tem uma visão. E é sempre muito bonitinho, porque é o nosso filho. Mas quem usa tem outra visão. E a gente precisa trabalhar essa empatia para fazer com que aquilo que a gente cria e que a gente acha bonitinho não seja simplesmente um fiofó, como o usuário está vendo. A gente precisa criar relevância. A relevância a gente cria a partir da empatia. E como a gente aplica isso no nosso dia a dia, até para a gente sair da teoria e para a prática? Primeiro, mais uma vez, vai viver desejos, necessidades e dores e rituais de beleza que não são os seus. E eu digo muito dessa relação de viver e ver e sentir e entender os novos rituais de beleza, porque eu sou professor da Faculdade Oswaldo Cruz, no curso de beleza, dou aula do curso na Associação Brasileira de Cosmetologia, tenho 36 anos de idade, estou no mercado desde que eu nasci, e eu nunca tinha visto até recentemente, quando eu parei para ver minha noiva se maquiando, o que era um ritual de beleza de uma pessoa com uma pele negra e de uma pessoa que tem que ficar fazendo sobreposição para alcançar o tom de pele dela. Só a partir daí você vê o porquê que existe um ritual tão grande, um tempo tão grande para uma manifestação tão simples, que é o se sentir belo. E aí é muito interessante. Olha aqui, nesse ponto de a gente entender o ritual de beleza, quantos insights a gente pode criar. E o que a gente pode desenvolver de novos negócios simplesmente entendendo o universo do outro. Porque, de fato, gente, como a gente falou muito nesse momento, muito nesse projeto, nessa aula, a melhor estratégia de inovação é a empatia e a cocriação. E por que a cocriação? Porque eu vou criar junto com o usuário, eu vou criar junto com o sujeito, seja B2B, seja B2C, gente. Se eu não entender da dor do cara, do meu cliente, do sujeito que eu vou propor a experiência, eu vou fazer achismo. Então eu preciso trazer esse cara para perto. Tá? E isso é extremamente importante. E como a gente aplica isso no design de conceito? Vamos pensar em 3 fases estruturais, que é o estratégico, tático e operacional. No estratégico, a gente vai entender toda essa relação entre o conceito, a proposta que a gente vai trabalhar, o comportamento da marca que a gente vai desenvolver para que ela tenha uma coerência, um tom, uma forma de empatia e de interação coerente em todos os pontos de contato que ela tiver com o cliente. E no estratégico também a gente trabalha a persona. E essa persona a gente vai trabalhar a simulação de um cliente real. E a simulação é um cliente vulnerável, com uma dor específica, e baseado em 3 formas, que aí eu indico muito, gente. Um cliente que te odeia, um cliente que te ama e um cliente que está aberto a te ouvir. O que te odeia vai te obrigar a falar de processo. E você vai ter que criar essa credibilidade para ele, porque ele não gosta de você, ele não faz questão nenhuma de você. O cara que te ama, a pessoa que te ama, você vai precisar manter esse encantamento de forma coerente e constante. Porque é muito mais difícil a gente manter as pessoas nos amando do que simplesmente a gente dar esse primeiro impulso dessa paixão, vamos dizer. Então, por um lado eu vou ter um cara que vai me falar de processo, para o outro eu vou falar função, para o outro eu vou falar de emoção, e a persona que vai ser essa persona que é a do consumidor comum, padrão, com muitas aspas, que é a que está aberta a te ouvir, já vai ter aí um portfólio de soluções muito interessantes orientadas para processo, função e emoção. Quando a gente tem essa estrutura estratégica muito bem estruturada, a gente passa para o tático. Como é que a gente vai fazer com que isso se torne uma jornada de venda? Como a gente pode, a partir do transmídia, pensar diversas ações de mídias, campanhas, ações, eventos, para que de fato a gente tenha a retenção da atenção dessa persona. E vamos organizar isso tudo numa plataforma de marca para que a gente saiba o que podemos fazer e o que não podemos fazer. E uma dica, essa dica que fica dentro do contexto da plataforma de marca, para cada valor que eu falo que eu tenho que tomar uma atitude para fazer com que esse valor se torne concreto e perceptível para as pessoas que não fazem parte do board que falou que existia esse valor. Toda empresa é ética, toda empresa é sustentável e a gente sabe que não é muito bem assim. Então, que atitude você toma para manifestar
e tornar coerente esse valor que você está colocando. Isso tudo muito orientado para o universo da retenção. A gente está falando da estratégia do negócio. E como a gente vai para campo, a gente vai operacionalizar isso tudo, é quando a gente vai manifestar e traduzir tudo isso em produto, em campanha, em conteúdo, em ações orientadas para a conversão. E aqui eu já não falo mais da promessa, que eu falo da entrega. Então, todas essas três fases a gente está falando basicamente entre estratégia e tático. Promessa, como eu vou traduzir essa proposta de valor, e no operacional, nessa relação da conversão, como eu vou fazer com que o meu consumidor sinta aquilo que eu estou propondo, de fato, de forma real. Aqui, na conversão, a gente fala de experiência de consumo. Por que é tão importante a gente falar muito dessa relação de percepção, gente? Porque nós, dentro de todas as eras que a gente está hoje, né, a gente fala muito de era tal, era da empatia, era da hiperrelevância, nós estamos também na era da economia da atenção. E o que isso significa? Quanto mais riqueza de informação eu tenho, mais pobreza de atenção eu posso ter. Porque atenção é energia é limitada. Então imagina que a partir do momento que a gente está propondo algo aqui no campo estratégico, a gente tem que ser extremamente assertivo, porque a gente vai estar disputando com tudo que está no Instagram, com o vizinho chato, com o desejo de tomar uma cerveja à noite, com tudo. Ou seja, a coisa mais importante que a gente precisa ter é entender sobre a percepção e como a gente vai trabalhar essa interação de forma assertiva, pragmática e humanizada. Gente, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo foi feito com muito carinho. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Qualquer dúvida que tiver, eu estou super à disposição para falar com vocês, para responder, para interagir. E não se esqueçam de entrar no site do Congresso Brasileiro de Cosmetologia, colocar esse código para vocês terem desconto na entrada desse congresso, que com certeza vai ser fantástico. E não se esqueçam, principalmente, de participar do Pitch ABC. Gente, até a próxima e muito obrigado.